Graça e paz, amados. Eu quero louvar a Deus mais uma vez por poder estar junto com você por meio desse vídeo, através deste canal, levando ao teu coração a palavra de Deus, que é a boa semente do reino celestial, do reino de Deus. E o que eu quero estar falando com você por meio desse vídeo aí é a respeito do batismo, um assunto que eu falei que iria trazer algumas colocações, para você sobre o batismo, porque hoje há um debate, uma especulação muito grande a respeito deste assunto, e isso daí tem matado a fé das pessoas, tem esfriado a fé das pessoas, e tem aí tirado muita gente da igreja também por causa disso, porque muitas denominações não aceitam determinado tipo de batismo, outras criticam, outras então ignoram, desprezam, outras acabam cometendo um erro muito grave aí, que é o rebatismo. Não existe isso na Bíblia. Para você frequentar a nossa igreja você tem que batizar de novo. Amados, isso daí é coisas do homem. A Bíblia diz que são preceitos e doutrinas do homem. A Bíblia não fala nada sobre isso daí. O que a Bíblia nos ensina, e eu quero deixar aqui como texto áureo para esse assunto que nós vamos falar, se encontra aqui na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo de número 4, o versículo de número 4 ao 6, a palavra do Senhor diz assim, há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Então, olha, a Bíblia vem dizendo aqui, amados, que há um só batismo. Um só batismo, entenda isso. E no batismo nós podemos ver aqui na palavra de Deus que nós nos unimos a Cristo. É como se fosse aí um casamento. O batismo, ele representa isso. É quando um casal ali se apaixona pelo outro e diz, olha, eu quero viver o resto da minha vida com você. E ali então eles se casam e diante das testemunhas ali eles firmam aquele compromisso um com o outro. Então o batismo é isso daí também, é você firmar um compromisso com Cristo. Agora Paulo está dizendo aqui que há um só batismo. E o que é o batismo? O que ele simboliza? O que ele significa? Uma coisa que é importante você saber: o batismo, ele significa arrependimento, perdão dos pecados e confissão de fé. Então, hoje há uma confusão muito grande a respeito do batismo, a respeito de como deve ser feito o batismo. Como eu disse para você, isso daí é só doutrinas de homens, A Bíblia, ela não afirma aqui que o batismo por imersão, aspersão, efusão é o correto. A Bíblia não faz nenhuma afirmação a isso daí. A única base bíblica que nós temos para afirmar uma doutrina do batismo é o que Jesus fala em Mateus 28, capítulo de número 19, que ele diz assim para os discípulos: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a base bíblica que nós temos para afirmar uma doutrina, um ensinamento de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero trazer aqui para vocês algumas colocações dentro da palavra de Deus que ela nos dá apoio para todos os tipos de batismo.
seja por aspersão, seja por imersão, seja por efusão, seja no rio, ela nos dá um apoio para isso daí. E qual é então o primeiro apoio que nós temos aí na palavra de Deus a respeito de batismo? Veja, vamos falar aqui sobre o batismo por aspersão. O que é aspersão? É o ato de aspergir, jogar, esborrifar. Né? Se você procurar no dicionário, o significado que você vai encontrar é esse. Agora, como eu vou encontrar um apoio bíblico para esse tipo de batismo? Veja, quando Moisés referiu a palavra de Deus ali para o povo, né, eles ouviram ali aquelas palavras como uma aliança, né, o povo respondeu para Moisés em uma só voz, dizendo assim, olha, tudo que o Senhor disse, nós faremos. Olha só, Êxodo 24, verso 8. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Então houve ali uma confirmação, um selo, né? Foi selado aquela aliança ali que foi feita. Agora, aquele sangue aspergido ali sobre o povo não era somente para o perdão, mas também era ali uma aliança que estava sendo feito entre Deus e o povo, porque o povo havia dito, olha, tudo que o Senhor falou, nós faremos. Foi uma aliança. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 19 e 20, ele diz assim, ó, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, e todo o povo tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e isopo e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre o povo, dizendo, este é o sangue da aliança a qual Deus prescreveu para vós outros. Amados, veja que aqui a Bíblia me dá um apoio, né, para o batismo por aspersão. E aí tem muitas pessoas, muitas denominações que ensinam que o batismo é uma purificação. Tá, vamos olhar então para o lado da purificação. O que a Bíblia nos ensina a respeito de purificação? Se o batismo é uma purificação de Deus na nossa vida. Olha o que Deus fala a respeito de purificar o povo. Deus falando ali com o profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículo de número 25, Deus fala assim para o profeta, ó, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificado de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Deus está falando que vai fazer o quê? Aspergir água pura para purificar o povo. Então isso daqui me dá aí uma base, né, um apoio para o batismo por aspersão. E agora o batismo por efusão. O batismo por efusão, ele significa, amados, derramar ou então entornar. É quando derrama água sobre a pessoa. E Deus fala para o sacerdote Ananias ir até a casa de Judas e orar por Saulo, que ele tinha se convertido. Ananias assustou ali no momento, mas por obediência a Deus ele foi, porque ele sabia quem era Saulo. E chegando lá, encontrou Saulo cego, e colocando as mãos sobre ele, orou por ele, e a Bíblia diz que Saulo recuperou a sua visão. A Bíblia fala que ele se levantou e foi batizado. Agora, como deve ter sido esse batismo? Eu imagino assim que ali Ananias deve ter pego ali um jarro de água, alguma coisa assim, e despejado sobre a cabeça de Saulo, né, que agora já era Paulo, um homem transformado, um homem que teve ali um grande ministério, e ali então ele foi batizado naquele momento. Um outro exemplo que nós podemos citar aqui também foi quando o carcereiro foi batizado. Paulo e Silas estavam ali no cárcere, estava preso,
Aí de repente acontece aquele terremoto, o carcereiro pensa que os presos todos tivessem fugido, ia se matar, e Paulo fala, calma, não faça nada, nós estamos todos aqui. E aí então ele indaga a Paulo, fala, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo diz, olha só, amados, batismo é você crer. Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E ali então, a seguir, ele foi batizado. Olha só, Atos 16, versículo 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir foi batizado e todos os seus. Então, foi ali naquele exato momento, foi ali naquela mesma hora. Se você pegar lá no versículo de número 25 do capítulo 16 de Atos, a Bíblia fala ali, amados, que aquela hora era meia-noite. Olha, eles não saíram procurando aí um lugar para batizar, um rio, uma piscina. Não, foi ali imediatamente, né? A seguir, eles foram batizados. E isso me dá um apoio para o batismo por efusão, despejar água sobre a cabeça da pessoa. Tá, você quer questionar mais sobre isso daí? Você quer levar mais a fundo, trazer aí para um lado mais espiritual? Carne, olha aí, amados. Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28. Deus fala assim para o profeta. E acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Olha, o batismo com o Espírito Santo é derramar. Deus não está falando aí que vai aspergir o Espírito dele sobre toda a carne, que vai imergir o Espírito dele sobre toda a carne, afundar o Espírito dele sobre toda a carne. Deus não está falando isso não, amados. É derramar. Então, eu vejo aqui um apoio na palavra de Deus para o batismo por efusão, derramar água, né? E um outro batismo aí também que tem sido muito questionado, né? É o batismo por imersão. O que é esse batismo por imersão? Olha, foi aí um batismo, o batismo por imersão, né, ele é caracterizado aí pela imersão total da pessoa em água. Né, e esse batismo foi adotado aí por várias igrejas cristãs, né, especialmente os batistas, adventistas, os pentecostais, né, e antes deles, amados, antes deles tinha aí os anabatistas, os cátaros, os albígenes, os donatistas, eram todos aí pessoas denominações que realizava esse tipo de batismo, né? E hoje tem aí também, além dos batistas, adventistas, os pentecostais, tem aí também os mormons, né? As testemunhas de Jeová, que realiza esse tipo de batismo por imersão. Mas entenda, a Bíblia não nos dá base para afirmar que este é o batismo correto. Como eu venho falando para vocês, né? Ela não nos dá uma base para isso, é um apoio. E onde eu vou encontrar um apoio para esse tipo de batismo? Veja a passagem de Filipe e o eunuco. Filipe, cheio do Espírito Santo, aproximou do carro dele ali, ordenado por Deus, né? E disse para ele, você entende aí o que você está lendo? Ele falou, como que eu vou entender se não tem quem me explica? Até ali, o eunuco estava vazio do Espírito. A hora que Filipe começou a explicar para ele que a palavra estava falando, que o profeta estava falando de Jesus, o Espírito de Deus envolveu aquela vida ali, foi derramado sobre aquela vida, e ele então se convenceu, né, que ele era pecador e que ele precisava desse Jesus. E ali então ele, mais do que depressa, manda parar o carro e fala assim, tá aí a água, o que me impede de ser batizado? Olha só, Atos capítulo 8, versículo 38 diz assim, então mandou parar o carro, ambos desceram as águas e Filipe batizou o eunuco. Então, aqui me dá uma ideia, né, me dá um apoio para eu dizer assim, olha, o batismo por imersão é certo também. Né, porque Filipe poderia ter mergulhado o eunuco ali naquelas águas, ou poderia ter jogado água nele também, ou despejado água na cabeça, enfim. Então, eu entendo aqui que
A Bíblia dá um apoio para esse tipo de batismo também, por imersão. Olha o quanto o homem faz tanta confusão, né? E o batismo no rio? Onde eu vou encontrar um apoio para um batismo no rio? Muitos dizem assim, Jesus foi batizado no rio. Tá, mas como que foi esse batismo? A Bíblia não fala que João Batista jogou água sobre Jesus. A Bíblia não fala que João Batista despejou água sobre Jesus. E muito menos que João Batista afundou Jesus nas águas. Agora, onde eu encontro um apoio, né, para dizer que pode realizar o batismo no rio também? Veja, Paulo, ele estava na cidade de Filipos, né, e num dia de sábado, ele desceu ali à beira do rio, onde tinha umas mulheres trabalhando ali. Né, olha só, Atos capítulo 16, versículo 13 e 14, diz assim, ó: no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falávamos às mulheres que para ali tinha concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Olha, amados, que Lídia estava ali ouvindo a pregação de Paulo e ela creu. No momento em que ela creu, ela quis ser batizada. E ela foi batizada onde? Ali no rio mesmo. Né? Então, isso daí, a palavra de Deus me dá esse apoio, né, para esse tipo de batismo. Agora, o que nós precisamos, amados, é parar de ficar debatendo, esse batismo é certo, esse é errado. Não, a Bíblia não está preocupada com isso. E quando fazemos isso daí, nós estamos fora da Bíblia. Quando agimos desta maneira, estamos fora da Bíblia. Porque batismo é um só. Um só. Não me importa qual tenha sido a maneira que a pessoa foi batizada. O importante é em quem a pessoa está colocando a fé dela. Isso é importante, amados. É em quem ela está colocando a fé. Se é no Senhor Jesus Cristo, então se é batismo por aspersão, por efusão, por imersão, no rio, não importa. Ela creu no Senhor Jesus. Agora, abrindo aqui um parênteses, eu gostaria que você parasse e pensasse um pouquinho. Suponhamos que você tem um parente seu que está internado e está ali em uma fase terminal dos dias dele. E ele então aceita Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, só que ele quer ser batizado. E aí, você vai deixar ele morrer sem ser batizado, porque não tem como tirar ele do hospital e levar até uma piscina? Suponhamos que ele esteja ali todo entubado. Qual vai ser o procedimento? E ele quer ser batizado. Chegar lá e aspergir água sobre ele não vai ser válido? Despejar água sobre ele ali naquele leito da enfermidade não pode. Levar ele com aquele leito todo e afundar dentro da piscina também não pode. Levar no rio muito menos. E então, como fica essa situação? Eu quero que você pense nisso. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.